Olá, amiguinhos! Como estão vocês aí do outro lado? Eu espero que vocês estejam bem, contentes, alegres, felizes, seja em casa, na escola, na rua, do bairro onde você mora, ou viajando, ou passeando, brincando, só de boa. Não importa aonde você está, com quem você está, mas o que é importante é que Jesus esteja aí do seu lado, te fazendo companhia. Porque com Jesus do nosso lado, a brincadeira fica mais divertida, o estudo flui, você aprende mais fácil, o trabalho fica mais leve, tudo fica mais gostoso. Então nós não podemos deixar de convidar Jesus e o Espírito Santo para todos os dias estar do nosso ladinho. Hoje a professora Esther trouxe aqui uma fábula para contar para vocês com o título A Formiga e a Mosca, deste livrinho aqui, ó. E essa fábula, ela foi recontada em verso e prosa pela Sandra Aimonet e ilustrado pelo André Seolin. Então, é bem legal essa fábula. Como eu já falei para vocês, né, e você que estuda sabe que a fábula é um gênero textual aonde os animais falam e no final tem a moral da história. Então, vamos lá ver o que é que essa fábula quer nos ensinar? E como é que a gente pode aprender também com esses animaizinhos? Então vamos lá. A formiga e a mosca. Nico e sua irmã mais velha, Malu, estavam no quintal da chácara do vô Pedro, observando as formigas. Em fila, elas carregavam pedacinhos de folhas verdes para dentro do formigueiro, que tinha a forma de um mini vulcão. A que horas acaba o trabalho delas? Perguntou Nico à irmã. Não sei não, respondeu Malu. Acho que elas só param quando vão dormir. A mamãe diz que as formigas são muito trabalhadeiras, lembrou Nico. É mesmo, recordou-se a menina. E o vovô uma vez me contou a história de uma formiga que conversava com uma mosca. Será que ele ainda tem o livro? Eu vou lá ver e já trago. E a menina correu para dentro de casa e logo voltava trazendo um livro com jeito de muito antigo. Conta, Malu, pediu Nico. E Malu contou. A formiga e a mosca. Uma pequena formiga, ocupada em trabalhar, encontrou-se um dia a mosca que a chamou para conversar. Pare um pouco, disse a mosca. Sei que nós somos vizinha. Você mora no jardim, já eu prefiro a cozinha. A mosca tagarelava pousada numa plantinha. Enquanto você dá duro, levo vida de rainha. Não preciso trabalhar, como só boas comidas. Tenho tudo o que quiser, sou mesmo uma boa vida. A formiga pôs no chão a folha que carregava para poder responder aquelas bobas palavras. Nossa, que mosca tonta, interrompeu Nico. Como era o nome delas? Não sei, no livro não diz, respondeu Malu. Mas a gente pode inventar. Você inventa o nome da formiga e eu da mosca. Eba! A formiga vai ser Fiapinha, porque ela é magrinha. E a mosca é Tuca. Onde estiver escrito formiga, eu vou ler Fiapinha. E onde estiver escrito mosca, agora é Tuca. Bom, deixa eu continuar, disse Malu. Pelo que estou informada, foi dizendo a Fiapinha, moscas são consideradas uma espécie bem sujinha. Sua cama é o lixo, sua comida é roubada. Uma mosca e uma formiga não podem ser comparadas? Pois eu acho que sei bem o que a faz falar assim, respondeu depressa a Tuca. É pura inveja de mim? Enquanto você se arrasta pelo chão empoeirado, pouso em sofás de veludo, passeio em lençóis bordados. Fiapinha então falou. Sei muito bem meu valor, você prefere roubar e eu trabalho com amor? E se você não se importa, não tenho tempo a perder. Cuidado com inseticidas, é o que eu posso lhe dizer. Ao ouvir este conselho, a mosca só deu risada.
Sem dar bola à formiguinha, seguiu pela sua estrada. Nico interrompeu de novo. A Fiapinha devia ter dito para Tuca ter cuidado também com o mata-mosca do vovô. Quando ele resolve acabar com elas, é vapt-vupt, não sobra nenhuma. Malu riu e continuou a leitura. Tempo depois, Fiapinha, subindo em uma vidraça, ouviu o pedido de ajudas. Me acudam nessa desgraça, gritava Tuca lá dentro, sem conseguir escapar. Os donos da casa tinham saído para viajar. As janelas e as portas da casa onde ela morava estavam todas trancadas e presa, ela só gritava. Eu também uma vez fiquei preso dentro de casa, lembrou Nico. Claro que lembro, falou Malu. Em vez de você sair com a gente, você ficou lá dentro e trancou a porta com a chave. Depois não consegui abrir, ainda bem que o papai tinha outra chave com ele. Eu era pequeno. Mas e a Tuca? Ela não tem chave, ela vai morrer. Se você me deixar contar, vai ficar sabendo. A Tuca já estava fraca, sem nada poder comer. Sentindo pena, Fiapinha não sabia o que fazer. Depois de pensar um pouco, logo ela bateu na testa. Tive uma ideia, a porta. Embaixo dela uma fresta. Pelo chão empoeirado, a Tuca se arrastou. Com a ajuda de Fiapinha, a liberdade alcançou. Ufa! Aposto que depois disso a Tuca resolveu ir trabalhar, disse Nico. Ah, isso eu não sei, falou Malu. A história não conta o que ela fez, mas é uma boa ideia. Que trabalho será que uma mosca pode fazer? Já que ela voa, pode trabalhar nos correios entregando cartas. Nico teve outra ideia. Já que ela tem um monte de perninhas, podia vender sapatos. A centopeia tem muitas pernas, lembrou Malu. Já sei, a centopeia é a dona da loja e a Tuca arranja um emprego lá. Vou fazer este versinho para completar a história. Duvida? Malu pensou por um instante e depois recitou. Toda suja e amassada, Tuca pensou numa ideia. Vou procurar um emprego na loja da centopeia. A centopeia morava numa árvore do mato e em sua loja vendia todo tipo de sapato. Nico bateu palmas. Ótimo, ótimo, ficou bem bacana. Mas e no livro? Ele quis saber. Como é que termina? Malu então leu o final da história. Naquela noite a formiga aos seus filhinhos contou a história daquela mosca e no final completou. Quem não quer passar por isso deve sempre ter em mente. Só com o estudo e trabalho seremos independentes. Ufa, que bom que acabou bem, né, Malu? É mesmo, Nico. A mosca aprendeu. Agora vamos lá para dentro, que eu estou sentindo um cheiro de bolo quentinho. E os dois correram para casa. Moral da história: por mais humilde que seja um bom trabalho, inspira uma sensação de vitória. Então, turminha, eu trouxe essa fábula aqui para ler para vocês e agora nós vamos refletir sobre isso. Aqui na Bíblia, ó, no livro de Provérbios, no capítulo 6 e no versículo 6, Salomão, ele, em sua infinita sabedoria, ele manda nós observarmos as formigas, assim como a Malu e o Nico estavam observando. Olha só o que fala aqui, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando,
um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, aqui nessa passagem bíblica, crianças, Salomão está mandando nós observarmos as formigas. Porque as formigas, elas não têm um líder e elas trabalham. E sabe o que é isso nos mostra? Por quê? A Bíblia é o nosso manual de norma e de condutas. Então, quando a gente para pensar, né? Deus mandando nós observarmos as formigas, o que elas têm para nos ensinar? Porque às vezes a mamãe dá tarefas para as crianças em casa. Fala, olha, se você tem às vezes 2, 3 irmãos, fala, olha, você vai lavar a louça, você vai esticar as camas, você vai varrer o chão, você vai tirar a roupa do varal para mim. E aí a mãe sai e deixa ali já o serviço escalado para cada um dos filhos. Para o quê? Para não ser pesado para ela. Para quando ela chegar, às vezes à tarde do serviço, ela só ter que cuidar da janta e monitorar, ver se cada um fez a sua parte e ela cuidar daqueles afazeres mais pesados que só um adulto pode fazer. E aí a mãe deixa, né, a ordem de serviço para as crianças, aí fica todo mundo o dia todo igual a mosca, só sentado na frente da televisão, assistindo TV, jogando videogame, hoje em dia mexendo no celular e não faz aquilo que é mandado. Ou então, muitas das vezes, a professora dá trabalhos para você fazer em casa. Olha, vamos fazer um trabalho, que agora nós estamos em época de Copa do Mundo, né, uma época esportiva, a professora sempre dá trabalhos para fazer pesquisa sobre os países que vão participarem da Copa, os seus costumes, a sua cultura, né? Dá assim para cada um dos alunos pesquisar um país e falar, até dia tal você tem que me entregar o trabalho. Aí a professora às vezes dá 2 semanas, uma semana fazer o trabalho, daí quando chega no dia de entregar, ai meu Deus, a professora mandou, ou não entrega o trabalho, ou entrega aquele trabalho sujo, mal feito, todo cheio de rasura, todo borrado, horroroso, e acha que a professora tem obrigação de dar uma boa nota. Então, se nós observarmos aqui, o Salomão está falando, que ela prepara no verão o seu pão e na cega ajuda seu mantimento. Ou seja, a formiga, quando é na época do verão, ela tá juntando comida pro inverno, porque no inverno, quando tá época de chuva, época de frio, se elas saírem para fora lá da sua casa, né, do formigueiro, elas podem morrer de frio ou com a enxurrada da chuva. Então elas preparam lá na época do verão a sua comida. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela prepara antecipadamente o seu trabalho. E aí, olha só, um animal, tá aqui falando na Bíblia, ele não tem um superior, ou seja, alguém mandando nela, não tem um oficial que fica, vamos. Cada uma sabe o seu trabalho e faz, e nem quem domina elas. E elas fazem seu trabalho. E aí nós, seres humanos, né, ao qual temos o quê? A nossa inteligência, que é a nossa parte divina, nosso intelecto, ficamos com preguiça de fazer aquilo que nos é mandado. Às vezes a mãe fala bem assim, todo dia, mãe, já lavou o rosto, já escovou os dentes, vamos, tá na hora de ir pra escola, vamos, olha a comida. A mãe tem que estar todo dia mandando, repetindo a mesma coisa. Não seria muito mais legal? Você já sabe que é sua obrigação todo dia. Levantou de manhã cedo? Vai lá no banheiro, faz a sua necessidade, lava o rosto, escova os dentes, volta para o quarto, faz uma oração, agradece a Deus a noite que Ele te deu, agradece por mais um dia de vida, estica a sua cama, vai lá, toma seu cafezinho, se arruma e vupt para a escola. Quem estuda de manhã, né? Agora, quem estuda à tarde, levanta cedo, faz ali a sua atividade, lava lá o prato que comeu, o copo que bebeu, mamãe, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E faz a sua obrigação. Tem lá
Ah, eu amo cachorrinho, eu amo gatinho, mas daí é a mãe que tem que dar ração, é a mãe que tem que tirar lá as fezes do animal, não tem coragem de fazer isso. A casa é um ambiente social. A nossa casa é um lugar, né, aonde a gente mora, que tem que estar ali tudo limpinho, tudo arrumadinho. Deus gosta de... Aqui ele está nos ensinando, ó, que nós devemos ser o quê? Organizados. Devemos sempre, aqui na minha casa, eu ensinei meus filhos desde pequeno. Até hoje, né? Eles são assim, já são adultos. E desde criança, eu sempre ensinei para eles, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, todos os dois sempre estudaram de manhã, eles só foram para a noite quando foram para o ensino médio e foi para a faculdade. Mas quando eles eram pequenos, eles já sabiam, estudava de manhã, então já levantava cedo, já arrumava sua cama, já fazia suas necessidades, que eles entravam na escola às 7 horas, então 6 horas já levantava, tomava café, a gente orava, fazia o nosso devocional, se arrumava, ia para a escola. Quando chegava da escola 11h30, almoçava, e aí depois do almoço já fazia lição, pegava o caderno deles, o que é professor, o que tem de lição de casa? Tem lição de casa hoje? Tem, não tem? Tem algum trabalho para fazer? Não. Então pode brincar. Se tinha lição, vai fazer a lição primeiro. Depois, eu sempre falar para ele, ai mãe, às vezes, né? Meu filho, ai mãe, mas o meu amiguinho vai soltar pipa agora. Não, vai fazer a lição primeiro, depois você vai brincar. Por quê? Se você fazer todas as suas obrigações, depois você vai ter mais tempo para brincar. Fala para eles, ó, você vai ficar de 1h até 6h da tarde, que tá começando a escurecer, brincando. Agora, se você não fazer isso agora, a sua lição agora, você vai dar 6h, você vai tomar seu banho, e aí você vai estar cansado na hora da janta, depois que jantar morrendo de sono, vai ter que fazer a sua lição. E aí? Aí o papai chegou, papai vai querer brincar, conversar com você, e você vai estar fazendo lição. Então vai fazer agora. Então, eles já foram acostumados assim desde pequeno, e assim até hoje. Até hoje, primeiro obrigação, depois a diversão. Fazem tudo primeiro, tanto lá no trabalho deles, como em casa, para depois deitar, ficar de boa no celular, batendo papo com amigo, ou fazendo o que eles têm que fazer, que agora eles são adultos, a vida é deles. Mas isso, você aí criança, desde pequeno, você tem que saber que você tem obrigações. A nossa vida não é só direitos, nós temos nossos deveres também. Então, se você tem ali no seu ambiente familiar, procura ajudar para não ser pesado para a mamãe. Lógico que eu estou falando aqui para crianças a partir dos 6 anos, a partir dos 6 anos de idade, não vai cair sua mão se você lavar o prato e o copo que você comeu, os talheres. Não vai cair sua mão se você esticar a tua cama. Não vai cair sua mão se você chegar da escola, colocar sua mochilinha lá bonitinho, o calçado, ver com a mamãe. Mamãe, dá para me vestir a roupa de novo? Não dá, colocar para lavar? Isso não é difícil. Por quê? Eu até aconselho vocês a fazer isso. Porque a mamãe fala com amor, com carinho. Meu filho, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Ai, mãe, não enche. Ai, depois eu vou. A mamãe tá ensinando vocês com amor, porque é pra vida. Que a mãe ensina com carinho, com amor. Mas a vida não. Porque depois, quando vocês crescerem, vocês forem pro mercado de trabalho, lá o seu chefe da empresa que você for trabalhar, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar ali uma tarefa para você fazer, com prazo, e você tem que fazer aquela tarefa dentro do prazo. E se você já não vai treinando desde criança, você se embanana todo, e aí acaba não cumprindo o prazo, e às vezes você até perde, né, aquele emprego, aquele trabalho que sempre foi o seu sonho. Por quê? Por falta de organização e por ser procrastinador, que fica deixando, protelando para fazer tudo de última hora. Então é isso que essa história quer nos ensinar. E aqui, ó, a moral da história. Por mais humilde que seja um bom trabalho, inspira uma sensação de vitória. Então não acho que porque você é criança, que você colocou o sapato no lugar, que você lavou o prato, que o seu trabalho é inútil. Não é inútil. Porque na série que eu dei para vocês sobre as coroas são o que? Os nossos galardão que nós vamos ter no céu. E quando você faz
tá ali fazendo pro papai, pra mamãe, ajudando às vezes um coleguinha, você não tá fazendo só pra aquela pessoa, você tá fazendo pra Deus. Deus tá vendo e tá lá, ó, ajuntando pedrinhas na sua coroa no céu. Deus te abençoa. Fala, olha, aquele ali merece, porque ele desde criança é esforçado. E tem uma musiquinha que é bem assim, sobre a formiga, assim, ó. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Vejam só que mistério glorioso. A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Então, Deus dá um dia pra gente com 24 horas. Se ele nos deu o dia com 24 horas, ó, você tem 8 horas para dormir, 8 horas para poder brincar, estudar, trabalhar e ainda sobra 8 horas para você ficar de boa. Então, nessas 8 horas que você fica de boa, você pode estar o quê? Pode estar ajudando a mamãe, pode tirar ali, ó, um momentinho para ler uma história bíblica, fazer o seu devocional ou ler um versículo, não é? Então, eu espero que vocês, assim como a professora Esther está falando aqui, que vocês reflitam. O que é que eu tenho feito com o meu tempo? Será que eu estou tendo tempo de qualidade? Eu estou ajudando, estou fazendo a minha parte dentro ali do meu ambiente familiar, lá na escola, com os meus amigos? Então, ó, pare para pensar. E nunca pense que o pouco que você faz não é nada, porque para Deus é muito. Então, vamos orar? Agradecer a Deus por Ele nos dar essa palavra aqui, para nós podermos entender que a gente deve ser organizado e também que nós devemos ajudar um ao outro. Então vamos lá? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo Senhor, através da tua natureza, nos ensinar como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir no nosso dia a dia. Papai, nos ajude a deixar de procrastinar, nos ajude a sempre estar disposto a ajudar aquele que precisa de ajuda, ajudar na escola, ajudar em casa. Senhor, me ajude a cada dia ser melhor, a cada dia cumprir o que diz na sua palavra também, que está lá no livro de Isaías, que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, Senhor, que o Senhor possa me ajudar, que quando eu tiver assim, me esquecido daquilo que a professora ou que meus pais pediram para mim fazer, que eu me lembre que eu também tenho a minha parte que eu devo fazer. Obrigado, papai, por ser a minha companhia constante do meu lado. Amém. Bom, turminha, essa foi nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.